Saudações em Cristo Jesus para você que está conectado no canal Verbo, Bíblia e Teologia. Por aqui é o pastor Júlio Rocha. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito ainda, deixa sua inscrição logo aqui embaixo. Tem aí um botãozinho vermelho de se inscrever. Se inscreva aí para não perder as próximas notificações, os próximos conteúdos. Amém? E nós seremos agradecidos pelo apoio, pela força que temos recebido aí dos irmãos que cada dia se achegam a este canal, que não se destina a outra coisa a não ser discutir a palavra do Senhor, ensinando os irmãos o caminho do céu. Meus irmãos, o assunto que nos traz aqui hoje é a pergunta inevitável que sempre causa aí uma confusãozinha, vamos colocar assim, na cabeça dos irmãos. É possível aceitar, receber Jesus? Ou não é possível? É Jesus quem nos recebe? Por incrível que pareça, meus irmãos, a questão do ato da salvação, divide opinião de teólogos, divide opinião de membros de congregação, daqueles que gostam de estudar a palavra do Senhor. Esse ato da salvação, ele é monérgico ou ele é sinérgico? Envolve duas partes ou envolve uma parte só? Há os que acreditam que aceitar, receber Jesus é uma colocação, uma conotação que sugere provavelmente uma pretensão, uma arrogância humana e que não cabe, na verdade, na soteriologia, porque quem somos nós para fazer alguma coisa pela nossa salvação? Outros pensam, não, a salvação é um dom de Deus, é um presente e ele pode ser recebido, ele pode ser aceito, pode ser rechaçado, pode ser rejeitado. Para uns, então, é uma questão de pretensão, de soberba. Para outros, é uma questão de consciência, de entender, de se arrepender, de tomar uma decisão. O que a Bíblia nos mostra acerca disso? O homem tem a participação proveniente da graça na salvação ou é tudo monergicamente arquitetado por Jesus e o ato de aceitar é só uma formalidade para nós entendermos? Isso é o que nós pretendemos discutir no vídeo de hoje. Fica com a gente, nós vamos para a vinheta, são 10 segundinhos, você já sabe, dá tempo mais que suficiente para você se inscrever se não é inscrito, deixar o seu like e nós voltamos já. Meus irmãos, eu quero discutir esse assunto sobre a ótica do Evangelho, tá? Em essência, amém? Estudando o Evangelho, o que o Evangelho diz em primeira instância. Numa subinstância, eu quero dividir isso, segregar esse Evangelho na sua essência, ou seja, o Sermão do Monte. Então, quero que os irmãos tenham em mente, né, o que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Logicamente, uma compreensão acerca do Sermão do Monte é fundamental para entender, para visualizar com mais profundidade o que eu vou mostrar para os irmãos aqui. Amém? E num terceiro aspecto, eu quero delinear com os irmãos uma via que eu vou chamar de via dicotômica. Você vai imaginar você andando numa rua com duas calçadas, né? São calçadas distintas, mas servem a mesma função e se complementam. Amém? Então esses três vieses, essas três abordagens vão fazer aí parte da minha explicação no quadro esquemático, aonde eu quero chamar a sua atenção para aquilo que eu coloquei ali e levá-lo a pensar o que o Evangelho mostra sobre o nosso Salvador Jesus Cristo, a essência do Evangelho, que é o Sermão do Monte, né? E tudo que Jesus mostrou ali, né? Tanto teórico, mostrando a lei, né? Como também na forma prática, ensinando o povo a aplicar a lei, e principalmente anotar, irmãos, o Jesus, que primeiramente se mostra para nós como Salvador e posteriormente na caminhada cristã se mostra para nós como o Senhor. E analisando esses contrastes, essas nuances dicotômicas, é que eu quero mostrar para os irmãos e responder a pergunta se é possível aceitar ou receber Jesus ou se é uma fala herética daqueles que defendem o sinergismo bíblico. Vamos para o nosso quadro esquemático? Meus irmãos, aceitar ou receber Jesus, é certo ou errado se proferir isso? Chame a atenção dos irmãos aqui para esse quadro esquemático, a fim de mostrar para os irmãos essas anotações, que objetiva esclarecer aos irmãos alguma coisa que porventura possa ter passado desapercebido. O ponto mais conhecido, culminante
e até concordante, né, da nossa análise é o fato de que a salvação consiste na pessoa de Deus, o sumo bem, o supremo bem, estar separado do homem por conta do pecado, da sua natureza pecaminosa, e da justiça imputada por Cristo através da cruz, né? E disso as duas principais escolas, pelo menos, elas são unânimes, concordes em professar, ok? Havia um abismo intransponível, né? E o fator Jesus homem, Jesus Deus, faz esta ponte de ligação, né? O Jesus homem segura na mão do homem, o Jesus Deus, né, segura na mão de Deus, e assim há uma nova união, né? Nós chamamos isso de hipóstase, né? Ou união hipostática, amém? De Jesus, ok? Dentro da cristologia, tá? Bom, isso resolve, né, um dilema que principalmente os materialistas, né, os ateus, né, eles, se soubessem, eles não teriam esse dilema, né? O dilema do ateísmo e do materialismo se reside no fato de não conhecerem quem Deus é e quem nós somos. Isso só é possível quando nós conhecemos, né, sobre o grande amor de Deus. O versículo mais conhecido das Escrituras, talvez um dos mais profundos, porque ele contém provavelmente a única expressão bíblica, né, que nós jamais entenderemos. Tudo que Deus revelou nas Escrituras, para nós um dia vai ser revelado, né? Mas de tal maneira, né? Isso provavelmente nós nunca compreenderemos, né? Amém? Então, quando nós entendemos a obra de Deus, a missão de Cristo, a justiça que nos foi imputada, né, pela graça de Deus, né, nós começamos a compreender quem Deus é, quem nós somos, principalmente esses dois fatores, e eu adicionaria até um terceiro aqui, né, que é o que Jesus fez por nós. Amém, irmãos? Isso está implícito, né, como introdução, no ato de aceitar ou receber Jesus. Nós estamos vendo, analisando se é certo ou errado, ok? Bom, meus irmãos, a base dessa premissa soteriológica, né, a base desta declaração, né, joanina, né, sobre o amor de Deus para um mundo pecaminoso, que reflete quem Deus é, né, e quem nós somos, a nossa realidade pecaminosa, está contida no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que significa boas novas, nós sabemos isso, e cuja essência deste Evangelho é o Sermão do Monte. Então, quando nós compreendemos o Sermão do Monte, nós nos vemos caminhando, né, numa estrada altamente dicotomista, se eu posso usar este termo para isso, ok? De dois vieses que se complementam e são de igual forma potentes, omnipotentes, né? Que mostram, na verdade, né, uma justiça, um Salvador, um Jesus, né, que deve ser olhado por dois ângulos diferentes, por duas óticas diferentes. O Evangelho nos apresenta Jesus e o próprio Sermão do Monte apresenta, né, Jesus com a mensagem do reino dos céus, né, que Jesus apregoa, né, mas também com o reino de Deus, para os irmãos terem uma ideia. Alguns dizem que é a mesma coisa, mas se nós olharmos, caminharmos desse caminho dicotômico, nós vamos ver que são coisas distintas, amém? Em essência, extremamente e igualmente poderosas, estrondosas, misteriosas, mas, porém, contudo e todavia, distintas uma das outras. Porque pelo Evangelho, o reino dos céus nos mostra uma base, nos mostra um plano, né, de ligação entre Deus e o homem, e da vontade de Deus que o homem um dia volte a ter aí o laço, né, do amor, o laço da comunhão, o laço da vida eterna,
né, novamente unido, né, com Deus em um lugar, chamado Reino dos Céus. Né? Então, se é Reino dos Céus, é porque veio dos céus para a terra. Mas ele também tem o viés de Reino de Deus, e nesse caso, ele passa de base para a condição, ou seja, o reino dos céus é oferecido a todos, mas do reino de Deus só participa aqueles que adentraram no evangelho e que o evangelho adentrou nele. Isso, irmãos, é pressuposto que se olha a partir de um bom entendimento do Sermão do Monte. Amém? Um ótimo livro para os irmãos entenderem esse viés dicotomista que nós podemos assim classificar, é o livro do Dr. Martin Lloyd Jones, né? Estudos no Sermão do Monte. Amém? Eu vou deixar em algum lugar aqui a capa do livro, ok? E também na descrição do vídeo eu deixo aí a bibliografia para os irmãos procurarem. É um livro excelente que ele destrincha todo o Sermão do Monte, principalmente aí dos capítulos 5 a 7 de São Mateus, ok? Vamos para frente. O Evangelho nos mostra também, né, uma obra de justiça, uma obra do Jesus homem, Jesus Deus, né, que demonstra, através do Reino dos Céus, a divindade do nosso Senhor Jesus. Mas também demonstra a deidade. E ao contrário do que se pensa, divindade e deidade são distintos uma coisa da outra. Pode ter o mesmo peso, né? Mas pelo contexto do Sermão do Monte, olhando principalmente a diferença, né, entre base e condição, nós vemos que pela divindade de Jesus Cristo, aonde ele é o Deus encarnado, ele demonstra a sua obra salvífica, trazendo salvação a todos os homens. Mas na deidade de Jesus Cristo, nós vemos a sua autoridade em separar aqueles que professam seu nome por interesse daqueles que professam seu nome por fé. Isso fica bem claro na vida e ministério de Jesus Cristo e também na pregação dele do Sermão do Monte. Podemos resumir em terceiro lugar que a divindade de Jesus Cristo, que apregou o reino dos céus, mostra um Jesus salvador, né? E eu gosto muito de bater nessa tecla aqui. Eu vou até circular aqui essa premissa para mostrar, para sublinhar aos irmãos a importância desses dois termos, né, que articula toda essa via de mão dupla, né, via de dois lados, né, essa dicotomia que o Evangelho nos mostra na pessoa de Jesus, através do Sermão do Monte. A divindade de nosso Senhor Jesus mostra o seu lado salvador, mas a deidade mostra o seu lado Senhor. Amém? Nós vemos então, irmãos, vamos falar um pouquinho sobre a graça depois. Nós vamos ver então por esse aspecto que como Salvador, Jesus ele recebe a todos, ele chama a todos, ele convida a todos. Mas como Senhor, ele não aceita qualquer um. Amém? E isso fica bem claro no Evangelho. Né? Como Salvador, pela divindade, nós vemos que a aplicação da justiça do Calvário se dá mediante a fé. Mas a justiça do Senhor, né? A justiça daquele, né, proveniente da deidade de Deus, ela é proveniente da graça. Eu não coloquei aqui, mas através das obras. Vou deixar um pouquinho aqui embaixo para os irmãos poderem ver, ok? Porque fé sem obras é morta. Amém? Pela graça, Jesus nos salva e nós utilizamos a fé para isso. E a fé que o Salvador nos coloca nos leva a professar o Senhor pela fé e de fé em fé, como diz Paulo no capítulo 1 de Romanos, mas através da justiça de Mateus 6:33, por exemplo, né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Amém? E essa justiça é diferente dessa. Amém, irmãos? Essa justiça imputa ao ser humano uma condição de libertação. Já a justiça de Mateus capítulo 6, verso 33, imputa ao crente uma justiça oriunda da santificação, da progressão, do aperfeiçoamento da fé que um dia foi alcançada, da fé que um dia nasceu. Por fim, nós vemos o Evangelho de um lado da dicotomia, né, que salva o homem e confere vida eterna, e de outro lado, pela identidade do Senhor, pela deidade, né, pelas condições do reino de Deus, que não é qualquer reino, que é diferente, né, que Jesus disse que o reino dele não é deste mundo, né,
esse reino, ele separa os salvos dos perdidos. Então, há condenação. O advogado, né, que se apresenta como Salvador, ele se transforma no futuro em juiz, que é o Senhor. Amém? Então, há condenação também, como em qualquer sistema judiciário de qualquer reino, no reino de Deus também há salvação, vida eterna, ou condenação, morte eterna. Amém? Isso pode até gerar na sua cabeça um entendimento que eu esteja falando de algo meritório, mas não, absolutamente, ok? É tudo graça. Pela graça nós trabalhamos, pela graça nós escolhemos, pela graça nós respondemos. Amém? É tudo graça. Isso porque a graça também é um caminho de mão dupla. A graça também é dicotômica, se nós podemos nominar assim. Amém? A graça, ela serve de base e serve de condição. O evangelho é o evangelho da graça de Deus, como diz Paulo em Atos capítulo 20. E sendo graça, né, a graça sendo a premissa do evangelho e o evangelho sendo a própria pessoa, vida e obra do nosso Senhor Jesus Cristo, como explicada no Sermão do Monte, para revelar a vontade de Deus nos homens, né? Essa base e essa condição, né, ela progride também via de mão dupla, tendo na sua base a fé e tendo na sua condição as obras, né? E Tiago vai falar sobre isso. Não adianta ter fé se não tem obras, e nem ter obras se também não tem fé. Amém? Obras não salvam, porque a salvação, através da graça, mediante a fé, é um dom de Deus, né? Mas fomos gerados em Cristo Jesus para a prática das boas obras. E nós vemos a graça também que demonstra não só a bondade de Deus, mas também a severidade. E aqui nós nos unimos novamente ao conceito de Salvador e Senhor, porque como Salvador, Deus mostra em Cristo a bondade para com o homem, para resgatá-lo mediante a cruz, para o reino de Deus. Agora, a severidade de Deus trata com o pecado da forma como o pecado merece, aplicando a justiça punitiva de Deus para a condenação. Paulo explicando o enxerto dos crentes, né? E o corte, a poda de Israel do plano da salvação. Ele diz o seguinte: dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Isso Paulo está contrastando Israel com a igreja. Veja, portanto, que não há fundamento bibliológico para assemelhar a igreja a Israel, amém? Para dizer que a igreja é o Israel de Deus e que Israel se acabou, se fundiu, né, em gentios e acabou-se a nação de Israel. Não tem base bíblica para o supersessionismo, não tem base bíblica para a errônea teoria, eu chamo assim, teoria das duas casas, que é diferente, na verdade, da teologia, do ensinamento sobre as duas casas de Israel, que são literal e não figurativa. Amém? Continuemos. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Presta atenção. Pela incredulidade não tem obras de justiça, condenação, juízo. Amém? Se bem que nós estamos falando aqui no juízo temporal e não eterno, como nós já citamos aqui, ok? Vida eterna, condenação eterna. Tem também uma faceta do evangelho, né, que é uma graça, né, que é uma bênção temporal, né, e um juízo também temporal, que é nesse caso. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Aqui está bem claro, né, meus irmãos? Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, tu também serás cortado. Portanto, há um conceito, digamos até assim, histórico e tradicional, né, de vermos um Jesus sofredor no quadro, né, um Jesus pendurado na cruz no hospital ou na igreja, né, e aquela ideia, né, de que Jesus veio para salvar e instintivamente, não que a gente queira pensar, né, a gente tem essa ideia de que o Salvador, ele tem mais que obrigação de salvar. Afinal de contas, ele é Salvador, né? Se ele é Salvador, nada mais justo do que ele salvar. E pouco se importando com o modo de vida, pouco se importando com a responsabilidade do chamado deste Salvador.
O Sermão do Monte vem nos trazer que Jesus é Salvador, ele convida todos, vou repetir aqui, mas não aceita qualquer um porque ele é Senhor. E no reino dele, ele é o cabeça e nós somos o corpo. Ele é o Senhor e nós somos servo. Ele é Deus e nós somos homens. Amém, meus irmãos? Portanto, o Salvador mostra a bondade, o Senhor mostra a severidade. Amém? E com base na graça também nós entendemos que ela demonstra não só a capacidade de entendimento que gera arrependimento no ser humano, Paulo fala sobre isso no Romanos capítulo 10, mas ela também gera no homem o poder de decisão. Isso porque, irmãos, o homem mesmo em estado de pecaminosidade, ele mantém a sua estrutura de criação. Amém? Está doente, está enferma, está danificada pelo pecado, mas está lá, não acabou. O homem não foi mutilado pelo pecado. Portanto, se há entendimento e arrependimento, só nada mais justo do que haver decisão. E quem possibilita tudo isso é a graça de Deus. Respondendo à pergunta, então, aceitar ou receber Jesus é certo ou errado? Biblicamente, eu não vejo por que falar que é errado. Antes, né, eu vejo biblicamente que é certo, sim, se há um entendimento, se há arrependimento. Não é Deus quem faz isso, é o homem. Se há uma decisão para um relacionamento, portanto, aceitar ou receber Jesus com base no Evangelho, possibilitado pela graça de Deus, entendendo a palavra de Deus, né, andando nessa via dicotômica, nessa via que, mesmo sendo distintas, elas não se contradizem, né? Pode sim haver uma resposta, e havendo a resposta, né, aceitar ou receber Jesus não deixa de ser bíblico. Amém, meus irmãos? Isso nos prova, por exemplo, dois textos do Evangelho, Mateus capítulo 16, verso 24, e dizia a todos Jesus: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Três ações que Jesus impõe àqueles que querem o servir, não são alguns, não são os eleitos, ele dizia a todos, diz o evangelista Mateus. Jesus sabia que nem todos o iriam seguir, amém? Por causa da dificuldade, né? Parábola do semeador, amém, meus irmãos? Mas está em Lucas 14, 25 e seguintes, o texto que muito me chama a atenção sobre isso. É possível aceitar e receber Jesus, assim como rechaçar ou negar a Jesus. Amém? Vamos ler Lucas 14, 25. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim, primeiro, se alguém, sujeito oculto, sujeito indefinido, convite a todos. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a mãe, a mulher, a filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha que interessante. Não basta aborrecer todos ao seu redor. Você precisa aborrecer a sua própria vida. Irmãos, atenção para esse verbo aborrecer, tá? Que é preterir, amém? Não é aborrecer como nós temos no dicionário hoje, amém? Aqui os irmãos calvinistas, eles cometem uma gafe lá em Romanos capítulo 9, né? Onde amei Jacó e aborreci Esaú, né? O sentido aqui, essa palavra é um hebraísmo. Ela fala de escolher um em detrimento do outro, e não necessariamente de se aborrecer ou aborrecer alguém. Amém? De largar, de desprezar, de condenar ou predestinar para a perdição. Amém, meus irmãos? Então, aquele que escolhe a Jesus, né, ele tem que abrir mão da própria vida. Isso, né, Jesus já falou em essência em Mateus capítulo 16, 24, assim como Marcos capítulo 8, verso 34, e assim como Lucas 16 e 24 também. E ele continua dizendo: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Isso já está consubstanciado no que Mateus nos narra. Amém? Agora Jesus faz a primeira aplicação que eu acho interessantíssima. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zomba dele, dizendo:
este homem começou a construir e não pôde acabar. Olha o que Jesus está falando de planejamento. Como é que constrói sem dinheiro? Como é que você se mete a fazer uma obra que você vai começar e não vai terminar? Jesus está chamando a razão do ser humano. E muitas das vezes o ser humano, ele tem a razão para as coisas materiais, mas não tem para as coisas espirituais. Jesus aplica este mesmo conceito de uma outra forma no verso 31, dizendo: ou qual é o rei que, indo combater outro rei, não se assenta primeiro a calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele, ou com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. É o mesmo conceito. Não se sai para a guerra com pouco. Não se sai para a guerra para perder. Por mais que perca, por mais que o exército seja mais fraco, mas se o coração do povo se mostrar fraco, como diz o sábio, se te mostrares frouxo no dia da peleja, a tua alma será pequena, com certeza ninguém vai. Não é, meus irmãos? Então, o que Jesus mostra aqui é a figura de um homem prudente que analisa primeiro o cenário para depois investir. E Jesus conclui desta forma: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Sabe o que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Se você recebe Jesus por Salvador e quer segui-lo como o Senhor, você deve calcular, você deve planejar, você deve lançar a mão no arado e não voltar atrás, para não ser inapto no reino dos céus. Amém, meus irmãos? Portanto, veja, é possível aceitar e receber Jesus, assim como é possível rechaçar e negar a Jesus. Por isso, as diversas recomendações bíblicas acerca da apostasia, acerca do enfraquecimento, acerca da morte espiritual, nós vemos que há a realidade de muitos que aceitaram, que receberam, mas depois rechaçaram, abandonaram, amém? E voltaram para trás. Portanto, meus irmãos, a atitude de receber o Salvador Jesus é única em nossa vida. A atitude de receber o Senhor em nossas vidas deve ser contínua, porque já falei em vários vídeos, vou repetir aqui. A santificação ela é pontual, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, mas ela é progressiva, ao passo que nós vamos desenvolvendo o nosso serviço sob o senhorio de Cristo até chegar no céu. Amém, meus irmãos? Espero ter ajudado os irmãos a entender essa questão e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, nós podemos ver aí que a Bíblia é cheia de contornos por onde nós podemos parar, meditar e nos deleitar na palavra do Senhor, não é verdade? São muitos caminhos por dentro dela, são muitos tipos de alimento, muitas formas de nos alimentarmos, e isso com certeza a oração da minha alma nesse momento é que Deus tenha me usado neste momento da gravação desse vídeo para falar contigo, te mostrar algo que acrescente alguma coisa na sua fé, na sua vida espiritual, para você poder prosseguir nesta caminhada em direção aos céus. Meus irmãos, como nós pudemos ver nesse vídeo, ficaram claras nuances, né, e as perspectivas que o Evangelho nos mostra acerca de um mesmo Jesus, que no Antigo Testamento era chamado o anjo do Senhor, né? O anjo que vingava, que defendia, que matava, mas que no Evangelho se mostra como Salvador, amoroso, meigo, né? Mas que no Sermão do Monte, não nos enganemos, né? Ele mostra também essa deidade, ele mostra também essa seriedade, essa autoridade, amém, irmãos? E essa justiça, né? De ao mesmo tempo, de tanto poder salvar o homem, ele dá a vida eterna, como também poder condená-lo e lançá-lo na eternidade da perdição para todos sempre. Desta forma, se nós compreendermos, na verdade, sobre o Jesus Senhor, o Jesus Salvador, nós veremos, por exemplo, que nós nunca poderemos nos esquecer do nosso Salvador Jesus, que nos livrou da morte, do pecado e do inferno, mas que também nós temos sempre que lembrar que Jesus é o nosso Senhor, né? É o nosso Senhor que governa sobre nós, que tem a voz, né, majoritária, que ordena e nós obedecemos, que fala e nós cumprimos, amém? Que deseja e nós executamos,
Amém, meus irmãos? E a quem nós devemos não só, né, o amor ao Jesus Salvador, mas também o respeito, a obediência, né, ao Jesus Senhor. Em uma outra aplicação, eu diria para os irmãos que nós podemos analisar com relação ao Jesus Salvador, que dele nós recebemos algo que nós não merecemos, mas como o Senhor, a Ele nós servimos com tudo que temos, com tudo que somos, com tudo que queremos, com tudo que podemos fazer, amém? E isso não depende dele, depende de nós, porque Ele é Senhor e deve ser servido. E nós podemos aqui citar outras aplicações, por exemplo, ao Salvador Jesus nós confessamos, mas ao Senhor Jesus nós professamos, e professar é diferente de confessar, amém? Fazemos confissão para a salvação, mas quando nós nos tornamos servo, nós professamos, nós pregamos a Jesus por onde nós passamos. Essa é a vontade de Deus. Ao Salvador Jesus nós devemos o nosso reconhecimento, nunca nos esquecermos do que Ele fez por nós na cruz, mas ao Senhor Jesus nós devemos a nossa fidelidade, de nunca nos separarmos dele, nunca nos apartarmos dele, nunca o abandonarmos, amém? E sermos fiéis, fiéis, fiéis até a morte para recebermos a coroa da vida. Ao Salvador Jesus, nós entregamos a nossa fé, a nossa confiança. Amém, meus irmãos? Não havia nada que nós podíamos fazer para ser salvo. Nós precisávamos confiar em Jesus. E isso bastou ao Jesus Salvador para nos resgatar. Mas ao Senhor Jesus, nós devemos a nossa convicção de que Ele é tudo na nossa vida e que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo. E a partir daí, meus irmãos, se nós pararmos para analisar esse Jesus Senhor, Jesus Salvador, né, nós veremos que há sim uma complementariedade, o aspecto daquele que nós ouvimos falar sem nem conhecer, sem nem saber, que mexeu no nosso coração, gerou confissão e arrependimento em nosso coração, em nossos lábios, e que nós agora, passando a conhecê-lo, o amamos cada vez mais, porque lá atrás Ele nos amou primeiro. Amém, meus irmãos? Isso só é possível se nós compreendemos o Evangelho e fazemos confissão do Senhor Jesus com a nossa boca, tendo crido com o coração. Isso que nos fala Paulo no capítulo 10 de Romanos. Mas principalmente, se nós fizermos esta distinção e direcionarmos os nossos esforços para trabalhar a nossa fé, tanto no Jesus Salvador como no Jesus Senhor, que não são dois Jesuses, amém? É um só, né? São dois aspectos de um mesmo Senhor, de um mesmo Salvador. Nós começaremos, meus irmãos, a nos desvencilhar de velhas manias polarizadas, como, por exemplo, dos incrédulos que acham que Jesus é só Salvador e não Senhor. Amém? E ele tem a obrigação de salvar, e que ele tem aquele rosto querido, aquele rosto maquiado, lindinho, sorrindo, dizendo: não importa o que você faça, eu te amo, não importa o que você faça, eu sempre vou te amar. E o que não é uma mentira, o que não é uma inverdade. Amém? Mas tem a outra parte da história. E do outro lado desta polarização tem os crentes, amém? Que acham que Jesus é Senhor só sobre o mal, só sobre o ímpio, e não é Senhor também sobre a igreja. Isso, irmãos, não pode acontecer. Esse erro basilar não pode fazer parte da nossa convicção, do nosso modo de vida, da nossa fé que nós professamos. Amém, meus irmãos? Jesus é Salvador e Senhor daqueles que se perdem. Jesus é Salvador e continua sendo Salvador e Senhor daqueles que se salvam. E quando nós andamos nessa via dicotômica, nessa via de dois aspectos, nessa via de duas perspectivas, com certeza nós vivemos uma vida de equilíbrio, nós vivemos uma vida de lembrança, nós vivemos uma vida de atividade, nós vivemos uma vida de vida. Amém, meus irmãos? Vivais, uma vida de atividade, uma vida de postura e disciplina, porque nós reconhecemos naquele que nos salvou, o mesmo Senhor que requer de nós a disciplina para sermos conforme a sua imagem, a imagem daquele que nos criou. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil para você, nos ajude, compartilhe, curte, comente algo que você achou interessante nesse vídeo e principalmente se inscreva neste canal, porque fazendo isso você nos ajuda a pregar a palavra do Senhor, ao mesmo tempo que você alimenta a sua alma. Amém, meus irmãos? No mais, que Deus abençoe a sua vida e nós nos vemos num próximo vídeo. Até lá, se Deus quiser.